Elas Constroem, um movimento que tomou forma e hoje nós temos 3 delegações para ajudar você, mulher, a não estar sozinha, a construir legado, desenvolvimento, saúde e, acima de tudo, negócios. Para você que quer fazer parte, se inscreva aqui, elasconstroem.com. Espero você! Olá pessoal, estamos aqui no segundo episódio do Elas Constroem e, como eu coloquei para vocês, a construção ela não é feita sozinha, ela é feita de mulheres que se unem para chegar em um legado. E hoje aqui comigo a nossa entrevistada especial do dia é a Raquel, que eu tive o prazer de conhecer, eu fui fazer uma palestra em Mogi. Isso, um evento que eu organizei. Fiquei muito feliz em te conhecer e de te receber aqui no nosso podcast. Raquel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço, não tenho palavras. Inclusive, essa oportunidade, quando você esteve lá com a gente em Mogi, foi algo que realmente me deixou muito surpresa e muito feliz, né, de você aceitar. Foi um primeiro evento grande que a gente organizou. Sim. Então, ter você, com certeza, foi algo muito especial. E você sabe que pode contar sempre comigo, porque a gratidão é eterna. Obrigada, Raquel. E um abraço também, seu esposo não está aqui, mas um abraço, estive no podcast com ele, foi muito... eu gostei muito de participar, de ir lá na sua empresa, obrigada pelo carinho. E eu quero que você se apresente. Quem é a Raquel? Legal, obrigada. Bom, a Raquel é sócia proprietária da VersaCred, né? Estávamos conversando agora há pouco que meu sócio é o Kleber, né? Somos sócios no casamento e nos negócios. Temos a VersaCred desde 2013. E qual que é a missão da VersaCred? A missão da VersaCred é a parte do crédito imobiliário dentro do processo da compra e venda de imóvel. Então, nós fazemos uma assessoria completa para o financiamento. Então, hoje, nós temos muitos parceiros, corretores de imóveis, imobiliárias e também cliente final, para a gente poder tirar esse processo do banco. Porque imagina um processo de financiamento, quando chega para um gerente de banco, toda a demanda que ele tem e ainda abraçar um processo de financiamento imobiliário. Né? Então, a gente diz que a nossa parte é desburocratizar o crédito imobiliário, é estar junto com o cliente, com o corretor, com a imobiliária, desde aquele momento que é o princípio, que é a simulação, né? Que é entender a capacidade de cada cliente até o momento final de assinar o contrato. Hoje a gente tem um espaço muito bacana, acolhedor. A gente fez questão de criar um ambiente leve, porque, por incrível que pareça, no dia da assinatura do contrato, as pessoas às vezes chegam tensas. Né? Muitas tensas por conta que se sentem muito responsáveis, talvez por assumir... Muitos anos, né? Uma parcela, né? Exatamente, muitos anos de parcela, né? Pessoas às vezes muito humildes que nem imaginavam que podiam ter o imóvel, a casa própria, e conseguem, então, por isso. E muitas vezes também é engraçado, né? Porque a gente muitas vezes associa a compra do imóvel a sempre algo muito feliz, mas nem sempre é algo muito feliz. Às vezes é um divórcio que não foi tão bem resolvido, às vezes é a perda de um familiar querido. Então, muitas vezes tem esse momento de tensão, então a gente criou um lugar descontraído, chega lá, poxa, tem uma balinha, tem uma bolachinha, tem um cafezinho, a gente acolhe muito para a gente poder tentar fazer com que isso seja um momento de realmente felicidade, né? Independente que a pessoa consiga... Porque tudo que acontece na vida sempre tem coisas boas e coisas não tão boas. E que a gente consiga fazer com que aquele momento seja uma experiência única, uma experiência gostosa, né, de realmente conquista. Então... Isso é tão importante, né, Raquel? Porque eu trabalhei muitos anos, né, em linha de frente com o cliente final para compra da primeira propriedade, segunda propriedade. E o corretor, se ele não tiver vinculado com profissionais de toda a jornada que desenrole, perde a venda. Exato. Mas Sofia, você perde a venda. Pela falta de entendimento, de não conseguir olhar o que aquele cliente estava realmente precisando, às vezes taxa bancária, relacionamento. Eu já tive situações
que se eu não tivesse um vínculo com profissionais como você, para olhar e falar assim, olha, a gente consegue o crédito desse cliente aqui, de forma segura, de forma... E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância de escolha dos parceiros nessa jornada da venda. Porque tem clientes que, às vezes, ele tá com score bom, ele tem uma aprovação, a primeira aprovação de financiamento, só que para liberar o valor, às vezes, trava porque ele tem... às vezes, alguma situação interna entre bancos. Exato. E as pessoas não entendem isso. Nossa. Né? Que tem que ter uma segurança muito grande. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Realmente é aí que a gente entra com uma análise mais criteriosa, né? Porque quando você passa o dia a dia, nós estamos no mercado desde 2013. Então, imagina quantas situações a gente já pegou. E cada caso realmente é um caso diferente. E essa questão de pegar o cliente, entender, estudar o cliente, entender o que pode estar travando, porque muitas vezes o cliente, ele tem uma renda boa, igual você falou, ele tem um score bom, mas ele tem um comprometimento alto também no mercado. Hoje, tudo que você compra, se você passa o débito, comprar um chiclete, está constando no seu CPF. Né? E as pessoas às vezes não entendem isso. Então, poxa, às vezes ela tem uma condição boa, mas ela tem um carro financiado. E às vezes está até acabando o financiamento. Mas então, é a dívida total, né? Exato. Então, quantas vezes a gente pegou aquele caso, falou assim, olha, vamos pegar um registrato, por exemplo, que vem tudo aquilo, no registrato aparece quando você pagou alguma dívida com prejuízo, quando o que você tem a vencer ainda que entra nesse comprometimento geral. Então, é algo que já nos dá um norte, para a gente poder falar assim, olha... arruma isso aqui você consegue, né? É importante para você esse crédito, realmente você quer pegar esse valor maior daquilo que está aprovando agora? Então, é por esse caminho, né? Elimina essa dívida, vocês paga fazem toda essa assessoria. Toda essa assessoria. Inclusive, muitas vezes o crédito ele acaba sendo travado por conta que, mesmo que o cliente já pagou, mas às vezes o Banco Central ele faz digamos, uma renovação a cada 3 meses. Então, fica uma trava. Dependendo, mesmo que a pessoa pagou, fica uma trava. E tem uma forma manual de você tirar isso. Entendi. Entendeu? E tem pessoas que não sabem. Agora, você imagina se você está com um cliente que ele quer comprar. Aí tem a parte do cliente comprador, do cliente vendedor. O vendedor, lógico, sempre está com pressa. Ele vai dar preferência para quem vai mais rápido. Não tem outra oportunidade. Imagina a diferença que faz se você tem essa informação. Sim, total. Você pega, a pessoa pagou, você pega os comprovantes do pagamento e você faz manualmente, você tira como se fosse esse tique do cliente para ele poder estar liberado para o crédito que ele precisa. Então, assim, é isso e outras várias coisas. Sim. Fazer a movimentação, já teve casos de clientes no exterior para comprar no Brasil que você consegue abrir CPF, fazer movimentação para liberar crédito. Exato. E isso que você falou é muito importante. Hoje, cada vez mais, os bancos eles estão querendo fazer negócio com quem traz negócio para ele também. Claro. Entendeu? Acabou aquela questão de tipo, eu vou até o banco, vou pegar o empréstimo, não vou ter nenhum relacionamento, não vou nem abrir uma conta, né? Hoje, praticamente, todos os bancos, você só consegue crédito se você tem uma conta, por exemplo. Sim. Né? Eu vou usar aqui a questão do Itaú. O Itaú, quanto maior o seu relacionamento, a taxa de juros vai caindo. Hoje, a taxa de juros do Itaú está chegando até 11,60%. Muito bom. Hoje, para o mercado, que às vezes tem bancos que está batendo 15, 16 em juros efetivo, 11 é abaixo da média. Exato. E aí, só para você entender, o ano passado... O Itaú mesmo passou de 13%. Quando passa de 13% a taxa de juros, que é algo que desde quando eu comecei não tinha chegado a mais de 13%, até desenquadra do sistema financeiro de habitação, do SFH. O cliente ele fica enquadrado no SFI. E isso daí acaba prejudicando tanto na taxa de juros, claro, quanto também até no valor de documentação, que muita gente nem imagina.
Por exemplo, em São Paulo, o imóvel até 235 mil e alguma coisinha, se for o primeiro imóvel da pessoa, ela tem isenção de ITBI. Em todas as cidades? Só em São Paulo. Cidade de São Paulo, não estado. Cidade de São Paulo. E aí, o que acontece? Quando o imóvel ele sai do SFH, até prejudica nessa questão da isenção do ITBI. Entendi. Entendeu? Então, assim... São sistemas de financiamento. Isso, para quem não está habituado, nós temos esses dois. Né? Exatamente. É SFH e SFI, tá? Então, assim... São várias informações que, o que você falou, a importância de um corretor ter um bom parceiro nessa parte do crédito imobiliário é algo que com certeza ajuda muito nas vendas, né? Ajuda a você não perder. Agora mesmo, eu estava te aguardando ali e eu vi que o Kleber colocou nos stories que uma engenharia foi negada porque a pessoa colocou um durex no número do imóvel. Olha! E assim, as pessoas, eu juro para você, a gente tem uma sala de treinamentos lá, você teve a oportunidade de ver quantas vezes a gente se propôs a fazer treinamento e às vezes as pessoas não entendem a importância disso. Isso. E eu sempre gosto, né, de ouvir, por exemplo, hoje não lido com a parte financeira de um financiamento final. Hoje, quando você está ali fazendo aquilo todo dia, com o cliente comprando e tal, você precisando olhar é uma coisa, mas o mercado ele muda, as regras mudam o tempo inteiro. Então, é muito importante você estar vinculado com pessoas que estão vivendo aquilo ali todo dia. Então, corretor, para quem trabalha, corretor não, o profissional, as pessoas querem agilidade, deem agilidade para elas. Né? Então, o processo, quem está financiando, se eu vou passar ali, o cliente no fim, ele não quer saber, ele vai colocar a pessoa, quem que ela está indicando e como ela está resolvendo o problema dela. De ponta a ponta, estou comprando imóvel, ele não quer saber que aquele momento do financiamento não é mais com aquilo ali, o que resolve, o que a gente tira a trava para a gente conseguir chegar até lá. Isso você se torna um profissional diferenciado. Sim. Né? E assim, a gente tem muitos feedbacks muito bacanas dessa importância mesmo do nosso trabalho, porque hoje a gente tem uma equipe, e é legal assim, a Versa, ela tem um propósito lindo. A Versa nasceu da minha família, né? Porque... Conta um pouco da história É o sobrenome? Não. O que acontece? Na verdade, quem deu início à Versa foi o Kleber. Né? O Kleber trabalhava com venda de consórcio de imóveis e viu uma oportunidade nesse mercado. E aí começou a entender como funcionava e a gente começou a empresa. No início a gente tinha até outros sócios, acabou não dando certo e a gente foi seguindo com a Versa. Eu entrei mais forte mesmo na Versa meados de 2015, a gente começou em 2013. E aí, a Versa, o Kleber, ele teve que passar um período com uma outra pessoa que fazia esse trabalho também, com outro correspondente bancário, para aprender tudo. Porque quando ele começou a ir sozinho, olha a importância né, de estarmos juntos. De termos uma comunidade. O Kleber viu que seria muito difícil ele aprender sozinho, porque quando você não tem nenhuma noção, imagina que você tem que aprender o que é uma matrícula, que você tem que aprender o que é um IPTU. A legislação que muda de município para município, tem tudo isso ainda, né? Sofia, é muita, assim, juro, é muita coisa para você aprender. Então, ele teve essa jornada de uns 3 anos com um correspondente que era muito antigo, que já fazia isso há muito tempo. E aí, a gente foi galgando, então a gente começou como antigamente chamava pasteiro. A gente pegava o processo e fazia junto com essa pessoa, porque tinha o código dos bancos. E aí, quando chegou na pandemia, o Kleber ficou desesperado. Porque ele falou assim, se a gente não pode nem sair de casa, como que o corretor vai mostrar um imóvel e como que eu vou financiar? E aí já fazia tempo que eu falava para ele que ele tinha que ir para a internet, que era importante ele mostrar o conhecimento dele para a gente poder aumentar nossos negócios, né? Mas assim, a maioria das pessoas tem muita dificuldade. Não a vida, né, offline, ela exige muito, né? Exatamente.
E aí, só que quando chegou a pandemia, ele falou assim, olha, eu vou fazer uma live. Eu vou fazer uma live, eu vou começar a ir para a internet, porque a gente tem que mudar a nossa situação. E aí ele começou a fazer lives, e a gente começou a fazer lives com várias pessoas do Brasil todo. Inclusive, a primeira live foi com o Marcos Araújo. Sim, querido, Marcos. Exatamente, que ele estava lançando um livro, e ele foi muito generoso com a gente, nos atendeu e fez a primeira live, e a partir daí a gente começou a crescer com a Versa, e abrir o código no banco, começar a fazer o processo com a gente mesmo, né, com o nosso sistema, e aí começamos a chamar a equipe. E assim, como eu te falei, a Versa nasceu da minha família. Quando a gente começou as lives, um filho ajudava a gente a fazer a iluminação, outro filho ajudava a gente a dirigir os vídeos, outro deu o quarto, ajudava a montar o espaço para criar o clima da live. Que legal. E daí começou. Então, assim, a gente hoje, para a gente ter um colaborador na Versa, a gente escolhe, assim, muito a dedo, porque a gente trabalha com dados muito sensíveis, né? A gente tem documentos lá de todas as pessoas, de todas as partes, né? Financeiro, né? Financeiro é sensível. Exatamente, mas só que tem uma coisa, assim, que eu considero muito especial. A gente, de verdade, a gente tem muito carinho porque a gente está lidando com a conquista das pessoas, né? Sim. Toda conquista é especial. Sim. Mas para nós, né, o que você falou, a primeira conquista, a gente, o ano passado, que até algo que me despertou um projeto que está nascendo aí, a gente teve muitos casos de pessoas acima de 60 anos que conseguiram seu primeiro imóvel e falaram assim, eu não imaginava jamais que eu iria conseguir comprar um imóvel nessa altura da minha vida. Tá vendo? E é tão incrível, e assim, a nossa equipe, ela vibra com cada processo. Então, muitas vezes chegam casos lá que a gente fala que bem delicados, que realmente a gente precisa estudar muito, entender, né, ver essa questão de comprometimento de renda, tentar enquadrar na melhor taxa de juros para aquele cliente para poder fazer dar certo, porque aí tem toda uma questão, quanto tem de entrada, quanto não tem, se vai usar FGTS, se não vai. Então, é tudo lá dentro. Cada pessoa que trabalha com a gente tem uma empatia pelas pessoas, por fazer dar certo. Eu queria muito, eu ainda vou fazer isso, filmar como que é o clima lá dentro, de principalmente esses casos mais delicados, quando dá certo. Isso é bem importante. Eu estava vendo um juiz, eu assisto às vezes as audiências dele no interior do estado, no Nordeste, e ele filma a reação das pessoas, assim. Isso é tão especial, é tão genuíno, porque você olha a humanidade, né? Então, Exato. Cada vez mais a humanidade dentro dos processos faz um diferencial no nosso atendimento, né? De se importar com a pessoa. E aí, é tão especial mesmo que quando a gente consegue, nem todas as assinaturas a gente consegue fazer no nosso escritório, porque aí também depende, como nós estamos hoje na Zona Leste, em Itaquera, e a gente tem parceiros em todo o estado de São Paulo, muitas vezes a gente tem que ir até o parceiro, a gente tem que fazer uma outra logística. Mas quando é lá, é muito engraçado que as pessoas, quando que elas finalizam a assinatura, elas falam assim, eu posso conhecer a sua equipe? Eu posso falar, por exemplo, com a Edna, que a Edna é a pessoa que é responsável lá pela parte operacional. Poxa, eu tô tão grata a Edna me tratou com tanto carinho, ela foi tão atenciosa. Posso dar um abraço nela? Então, isso me dá muito orgulho. Isso você consegue fazer vendas recorrentes, né? Sim. Porque essa pessoa, ela vai te indicar. Isso acontece, né? Assim. Sofia, muito, graças a Deus. A gente vê a qualidade do trabalho pela indicação. Sim, né? A gente tem um percentual muito grande de indicação na Versa. Inclusive, a gente muitas vezes conhece novos parceiros corretores pela indicação. Por quê? A pessoa comprou com um determinado corretor e tem um primo. Só que, muitas vezes, o primo não é da mesma região que aquela pessoa. Então, aquele corretor não vai conseguir atender o primo. Sim. Então, só que o que acontece?
esse primo, ele quer primeiro saber o crédito dele, para depois procurar o imóvel. Sim. Aí a pessoa fala assim, poxa, eu fui tão bem atendida com a Versa, passa com eles e vê o que eles falam para você. Aí a gente vai, aprova o crédito e ele começa a procurar o corretor. Então, a partir disso, a gente começa a conhecer novos corretores. Sim, que legal. Nossa, a gente passa aqui o horário que a gente não vê, né? Mas eu quero que você fale um pouquinho para quem está nos assistindo. Quem fala assim, poxa, eu quero conhecer um pouquinho mais, quais são as suas redes sociais, como faz para fazer como que é a parceria com vocês, como que funciona esse trâmite? Ah, legal. Bom, nós temos o Instagram, né, que hoje é o lugar mais forte ali que a gente consegue conversar e lá tem nossos contatos. Versa Cred, só que é com I no final, tá? Cred. Versa Cred, isso. Bom, a pessoa entrando em contato com a gente, mandando um direct, a gente marca uma reunião, explica como que funciona, né, toda essa assessoria que a gente presta, toda essa consultoria, e lógico, a gente tenta buscar referências também da pessoa, né, o tempo, como que ela trabalha, porque a gente também gosta de estar com a nossa imagem agregada a pessoas que também trabalhem de uma maneira pautada, no mesmo propósito que a gente, né? Sim. Então, assim, a gente bate um papo, entende como que a pessoa trabalha, fala também, porque assim, ó, hoje o que a gente entende, depois de anos a gente no mercado? A Versa não é para todos e nem todos são para a Versa. Entendi. Então, é um público específico. Infelizmente, às vezes, se a pessoa ela não se adequa a uma questão que a gente tem de uma organização hoje, então a gente acaba tendo uma parte um pouquinho mais burocrática, mas por quê? Porque durante toda essa nossa trajetória, a gente entendeu um passo a passo que é necessário para fazer tudo dar certo. Sim. Então, a gente tem uma questão de uma organização que a gente não abre mão. E vocês estão tratando de áreas que são burocráticas, não tem como, foge muitas vezes a boa vontade, né? Você tem que ter um processo funcional. Exato. Né? Quando você lida com o terceiro setor, quando você lida com órgãos públicos, você precisa ter uma organização severa, né, para conseguir fazer a engrenagem andar, senão você se perde no processo. Né? Exato. E o que acontece? A gente entende que o corretor está na rua, que é corrida, a gente entende. Mas se nesse momento, que é para mandar documentação, que é para a gente dar início a um processo tão importante, ele não conseguir dedicar pelo menos um tempo a isso, o processo ele pode lá na frente dar algum problema por conta de, poxa, às vezes 20 minutos, meia hora que você abriu mão de estar fazendo outra coisa e dedicando a isso. Sim. Né? Apesar que, assim, tem muitos clientes hoje nossos que passam direto o contato do cliente. Então, ele não precisa nem se preocupar, a Versa cuida de tudo, já fala direto com o cliente, já pega a documentação com o cliente, tanto comprador quanto vendedor. Por quê? O que a gente quer? A gente quer que o corretor esteja 100% focado na venda, que ele não se preocupe. Entrou um cliente que vai financiar, é tudo responsabilidade da Versa, entendeu? Sim. Então, para nós, isso é o que a gente... É o nome, né? É uma chancela importantíssima, né? Exato. E aí, só para... rapidamente falar um pouquinho da efetividade e o porquê da gente ter essa questão da parte operacional tão forte. O ano passado, a gente passou um momento muito delicado. Taxa de juros alta, banco sem reserva orçamentária, sem o budget para emprestar. E aí, quando às vezes tinha o dinheiro, tinha uma parte operacional dentro do banco que travava. Então, foi um ano, assim, muito desafiador. Muito, muito. E, incrivelmente, mesmo assim, a Versa cresceu mais de 30%. Sim. Nós assinamos, no ano passado, 302 contratos. Nossa, quase um por dia. Quase um por dia. E isso, eu estou falando, é só de imóvel de terceiros. Tá. A gente não trabalha com lançamento. Não trabalha. Então, num ano... desafiador. E que foge fatores externos, né? Que são fatores externos, porque não depende de vocês, o banco, por exemplo, a Caixa, ter o crédito liberado e não ter o dinheiro. Exatamente. Gente, há termos práticos, para quem não tem esse... tá ouvindo, às vezes não sabe como que funciona, às vezes você olha e fala assim, nossa, teve tudo liberado, mas a parte financeira não tem o dinheiro para liberar. Exatamente. Banco, e aí você olha e fala, Sofia, isso acontece? Sim. Quando a taxa de juros está assim... para você entender
O que é uma Selic? A Selic, ela é o termômetro, quando sobe a taxa é para reduzir poder de compra, realmente para não colapsar o país. Então, a pessoa, ela olha, ela não entende, né? Há termos práticos para você entender. Subiu a Selic, é algo calculado para que as pessoas consigam comprar menos e se endividar menos e não colapsar o país. Então, é isso que entra o equilíbrio do termômetro. É como se as pessoas estivessem ali com 38, 39 graus, entra a Selic para resolver e equalizar o poder de compra. Quando cai, por exemplo, na pandemia, uma taxa de 1, 2%, né? Exato. É para quê? Para fomentar a economia, as pessoas comprarem, se endividarem e conseguir pagar. Por isso, a taxa de juros diminui no momento que precisa aquecer compra. Resumidamente, todo mundo pega lá e coloca reunião no cupom, e você às vezes nem sabe o que é isso, né? A Selic é isso, né, para um país. E aí, realmente, quando você olha e os bancos estão nessa questão de taxa de juros muito alta, é para uma compra menor, que aí você tem mais oportunidades. Aí você olha e fala, ué, por quê, né? Porque o imóvel vai reduzir, não reduzir o valor, mas às vezes a precificação que poderia estar a mais, você mantém por conta do valor efetivo dele, que vai ser maior. Então, esse é o momento de oportunidade também. Aí a pessoa, ela olha e fala, vou comprar. Só que o banco segura, né? Então, demora-se um pouco mais o processo. Então, isso é política orçamentária e é muito importante vocês entenderem todo um processo quando você trabalha nele, né? Então, crescer 30% neste cenário é muito importante, o trabalho sendo sólido. Exato. Porque você tem relacionamento interno das instituições financeiras, isso faz diferença, tá, gente? Eu trabalhei em instituição financeira grande parte da minha vida como diretora de área de expansão, e o seu relacionamento e conduta dentro de uma instituição financeira conta muito para atender a empresa, não é? Com então, certeza. Sim, você crescer nisso vem desses fatores, desses anos, eu tenho certeza. Com certeza. E você falou algo muito importante, Sofia, que dentro de um processo de financiamento imobiliário, o relacionamento realmente com as instituições bancárias faz total diferença. Sim. Total diferença, tanto para você ter a informação, quanto realmente para as pessoas te darem a atenção no momento certo, porque se você tem um trabalho sólido, um trabalho de anos, e as pessoas sabem, conhecem você, elas vão te dar preferência em algum momento, elas vão entender que o seu negócio... Porque você manda uma demanda grande para o banco. Por exemplo, hoje a gente manda uma demanda para o banco que o banco já não se preocupa, porque o índice de inadimplência daquilo que eu entrego para o banco já chegou a zero, é 0,2. Sim. Entendeu? Então, assim, é um trabalho realmente efetivo, é um trabalho que traz uma credibilidade, então a gente tem essa troca, né? O banco confia muito naquilo que a gente entrega, então também isso faz muita diferença. A gente teve uma questão quando tinha a falta de reserva orçamentária, por exemplo, como a gente tinha relacionamento em várias agências, a gente conseguiu diluir os nossos processos, então a gente não ficou com uma dependência, né? Não, porque imagina, uma pessoa que tem um relacionamento com apenas uma agência, ela ficava dependendo. Teve vezes que a agência recebia 500 mil no mês para liberar para o financiamento imobiliário. O que é 500 mil? Gente, é nada. É nada, entendeu? Sim. Então, imagina se a gente não constrói um relacionamento sólido com as instituições. Que é importante, né? Entendeu? Ai, Raquel, a gente tem que gravar outros episódios. Estamos começando, construindo, né? Eu queria agradecer muito a sua participação. Quero pedir que você repita as suas redes sociais, por favor, para quem quer te encontrar. Tá bom. Bom, nosso Instagram é VersaCred com I no final. A gente tem um site também, que é VersaCred também com I no final. Precisando, estamos à disposição. Ai, que ótimo. E para nós, o que a gente fala lá na Versa, para nós é uma honra cada cliente que a gente recebe e que a gente pode participar. A gente tem uma frase lá que para nós é muito bacana, que a gente fala: sonhamos com você, realizamos com você.
mas a conquista é sua. Que legal. Então, a gente se sente muito honrado de participar de alguma forma dessa conquista, mas sempre enaltecendo a conquista de cada cliente nosso. Muito obrigada, Raquel. E eu gostaria também de agradecer o nosso patrocinador, o Pedro Cifuentes. Toda vez que eu falar isso, eu vou me sentir muito chique, Pedro, porque se eu tivesse um sobrenome desse, que abriu a porta da casa dele, que é a empresa dele, para apoiar e construir com a gente no Elas Constroem, que realmente é um movimento onde forças se unem para a gente construir legado, força e estruturar mulheres, né? Para falar dos negócios, para fazer negócios. Então, para você, da onde você estiver nos assistindo, quer conhecer aqui a empresa do Pedro, precisa de um estúdio de gravação de podcast, o que você precisa, a gente também vai deixar aqui para você conhecer. E mais do que tudo, né? Você olha sempre o empresário quando ele está envolvido nessas causas e o quanto isso é grande, né? Da gente parar toda uma operação de estrutura para nos abraçar nesse projeto. Então, mais uma vez, muito obrigada ao nosso patrocinador master aqui do podcast. E até o próximo episódio, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Raquel. Obrigada, gratidão. Elas Constroem, um movimento que tomou forma e hoje nós temos 3 delegações para ajudar você, mulher a não estar sozinha, a construir legado, desenvolvimento, saúde e, acima de tudo, negócios. Para você que quer fazer parte, se inscreva aqui, elasconstroem.com. Espero você!